Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio SagaCast com dois convidados especialíssimos para falar sobre carreira e como transpor obstáculos aí que não são poucos também dentro desse tema. Vou deixar que eles se apresentem para vocês e já vamos começar essa conversa maravilhosa que está programada para hoje. Fran, se apresenta para o pessoal, por favor. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, meninas, Sara, Gabi. É uma honra poder participar com vocês mais uma vez, né? Agora no SagaCast. Eu sou Franciane Valéria, sou advogada, professora, mentora e, além disso, tenho alguns cargos institucionais dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é uma carreira aí um pouquinho extensa, né? Falando em advocacia, me formei em 2012. Uau! Então já tem um tempinho, né? Eu brinco que essa cutis aqui é muito bem trabalhada na água de arroz. Mas é Para que a mesmo, gente gente. consiga enganar os cabelos brancos são escondidos, claro que pelas luzes, né? Chega uma hora que a gente A gente faz, a não gente tem faz. como, tem que se render. E a questão da docência, eu comecei, na verdade, dando aula em 2007. Então, a Bastante tempo, né, docência gente? já vem um tempinho, sempre tive ela latente. Depois a gente deu uma diminuída só de advocacia e hoje eu faço o controle de ambas as carreiras. E eu posso dar um spoiler, porque eu vi a gravação da minha amiga Daniela Velar, Legal. que foi picada também pelo bichinho da docência e também, assim como ela, a gente tem mais prazer em sala de aula do que em sala de audiência, dados os tempos que a gente vê hoje. A gente não deixa de amar a advocacia, a nossa carreira, a gente só buscou mecanismo de juntar as coisas que a gente tem paixão e conseguir entregar o nosso melhor. Ai, que legal. Conta agora um pouquinho de você pra gente, Luiz Gustavo. Olá, pessoal, tudo bem? Gabi, Sara, mais mesmo, muito obrigado pelo convite, tá? Pela Franciane também, por favor. É um prazer, assim, uma alegria muito grande a gente estar aqui, né, receber esse convite. E, assim, eu sou um pouco diferente da Fran, não estou do lado da docência, né? Apesar do que já fui convidado, mas isso não é para mim, né? É o propósito, Não é o é, propósito, é o realmente isso não é propósito. para mim. Eu até falo com eles que eu admiro bastante e para mim não é porque, assim, você tem que realmente, é uma grande responsabilidade e, assim, não é fácil. A gente conversa com ela, a Dani também, e todas as outras pessoas, né, que a gente tem aí costume de conversar e a gente sabe que não é fácil. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado. Como a doutora Franciane também, tenho cargos adicionais dentro da OAB e, assim, hoje atuo no direito de família e sucessões. Eu tinha um escritório, que tinha uma sociedade, aí eu decidi romper ela em março e agora eu estou em, como diz, carreira solo, né? Uau, Sociedade individual. que E legal. hoje é muito melhor. Inclusive, né, quem quiser está convidado, que é muito melhor, viu, gente? Eu, lá dentro da UAB, né, da nossa obsessão Vida Nova, eu estou lá como conselheiro. Dentro da OAB também, a gente, né, eu tenho alguns cargos dentro da seccional como delegado de prerrogativas e também e presido a comissão lá em Vida Nova dessas prerrogativas e valorização da advocacia. E ultimamente, né, a gente tem feito aí um grande trabalho da subseção, com uma subseção nova, e tá crescendo, né, cada dia mais aí pra gente. Então, o meu pequeno currículo é esse. Tenho 3 pós-graduações também, né? Uau, que legal, né? Das 3 que eu tenho, direito tributário, direito médico da saúde e direito de família e sucessões, eu só não atuo praticamente com direito tributário hoje. As outras duas são áreas que eu atuo. Então, resumindo, é isso. É um prazer, mais uma vez, muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ai, legal. Gente, agora a Maravilha. gente queria escutar vocês, assim, parabéns pela trajetória profissional, você, Fran, assim, e é um rompimento, né, que nem o Luiz falou, sair de Sair uma de uma. situação de, porque Muito. tem tudo aquilo da gente ter um emprego fixo, ter aquele salário Sim. fixo, não sei o quê, e Sim. tudo mais, então, assim, é Ou uma eu tenho que ter uma reviravolta. sociedade para dar certo, nem Isso. sempre, né? Não, Nem Nem sempre. não sempre. precisa. Nem sempre. Verdade. Legal. É uma quebra de paradigma pra mim, né? Não, eu acho que Eu é para sou, todo mundo, né? Na Eu verdade, também porque desfiz sociedade. olha isso Fui aí. carreira é para todo solo. mundo, né? Isso eu acho que é assim, é uma quebra de paradigma para todo mundo, porque a gente tem aquela visão de que precisa e às vezes não Não. precisa. Às vezes você consegue resolver ali ou consegue fluir melhor
solo do que com outras pessoas. Com certeza. E essas transformações, assim, elas têm um impacto direto na nossa vida, na nossa carreira, mas ela também tem das pessoas, né? Sim. Porque esses rompimentos, eles são extremamente necessários para que a gente cresça, né? E para que a gente leve também esse crescimento para outras pessoas, que é o caso de vocês, né? Que vocês auxiliam pessoas aí Sim. nessa transformação. O projeto de vocês é um projeto muito bacana, que é justamente auxiliar quem, né? Advogados, né? Uhum. E isso é muito legal, né? Nossa, muito legal. E, gente, assim, ó, vocês têm essa carreira fabulosa, né? E a gente não para nunca, né? Eu queria que vocês contassem aí, começando com a Fran, um pouquinho, assim, da trajetória, com um pouquinho mais de detalhe, e quais foram as estratégias mágicas aí, olha, pra você ver. Ai, ó, Estratégias Mágico, né? mágicas. Olha, que tu não pode entregar todas. Pilim, É. pim, pim. Não. Tudo não, né? Tudo não, tudo não, tudo não. E aí, como se fosse mágico, né, Fran? Você É. usou aí para transformar a sua carreira, de onde você saiu, olha onde está hoje, como foi? Conta pra gente um pouquinho como foi essa trajetória, quais foram as estratégias mágicas O aí pó de pra- pilim, pim, pim usado, né? A farinha de gente, a condão, gente né? tem que sempre torcer e pedir pela nossa fada madrinha, gente, porque tem hora que o pozinho Não é acaba. fácil. Verdade. Não A é gente tem que, fácil. tem que recorrer. Mas minha trajetória é diferente do Gustavo e da grande maioria. Não fui aquela pessoa que sonhou em entrar na faculdade de direito, estar formada e ser advogada. Quando eu fui fazer o vestibular, eu fui fazer, na verdade, porque minha avó virou para mim e disse assim: Olha, você não estudou para poder fazer educação física na FMG. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei, gente, mas deixa, porque eu joguei vôlei 9 anos. Então, me lesionei. E, gente, o vôlei, em 2005, eu saí do Apaixonada pelo ensino esporte, médio, né, gente, em gente? 2005. Então, olha onde está 2005. Gente, meus alunos não tinham nem nascido ainda. Não mesmo. Pior que é verdade, meus É. alunos não tinham nem nascido ainda. Então, eu tava saindo do ensino médio e tinha todo aquele espírito. 2005, gente, o vôlei não tinha representado, na verdade, nenhum esporte. O mais ou menos era o futebol. Realmente. O futebol sempre foi muito forte, né? Os Sim. outros realmente não. Você quase não se ouvia falar. Sim. Então, como é que você segue Eu uma não carreira pratico para esporte ganhar porque eu não dinheiro? ouvia falar de outras Entendi, modalidades, tá? entendi. Não Bastante. pratico nada por causa Já tá disso. usando a varinha de condão, olha lá, ó. E aí, fui fazer porque eu imaginava, olha pra você ver o tamanho da inocência do ser humano, que eu fosse fazer a prova e não fosse passar. Porque na minha concepção, as provas seriam diferentes. Hum. Só que é diferente, gente, lá na segunda etapa na FMG. Lembrando que não tinha Enem, tá? A gente entregando idade, não tinha Enem. Ah, era a primeira e Verdade. segunda etapa. Era a primeira e segunda Isso. etapa da Etapa da federal, né, gente? própria, É, aí ó, jogando o microfone no exatamente, chão. não tinha Enem. E aí, então, o que acontece? Vou fazer as provas em direito, que eu vou provar que eu não vou passar. Aí ela vai me deixar fazer o que eu quero, que eu vou passar na que eu quero. Gente, na UFMG, assim, foi na trave. Foram por 3 pontos que eu não passei. Aí, por um lado, eu fiquei feliz e fiquei triste, que eu falei, ô, gente, Devia ter feito outro, né? olha, até que eu sou boa aluna mesmo. E aí, porque eu sempre tive essa questão do merecimento. Eu sempre tive que Sim. estudar. Então, eu sempre tive que ser a nerd. Então, minha nota era a maior nota da sala de aula. Mas é porque eu não tinha grupos de amizade. Então, eu era a mais pretinha da turma. Então, eu era a pretinha feinha, eu era o patinho feio. Então, era a forma que eu tinha de ser vista dentro. Então, essa era a minha tática. Essa era a minha varinha de condão ali dentro desse período de infância e adolescência. E aí, fiz o vestibular em privada também, tentei, e consegui bolsa. Nas duas que eu fiz, eu consegui aprovação. Antes eu tinha vergonha de falar, mas hoje eu falo tranquilamente que eu passei em primeiro e em quarto lugar. Porque na época eu tinha essa vergonha. Eu falei, gente, não é vergonha nenhuma. A gente não tá se vangloriando, diminuindo ninguém. É mérito, né? Tá mostrando Sim. que você é capaz, que você é uma pessoa que dedicou, que empenhou. E olha que não era um curso que eu nem queria. Quantas pessoas queriam fazer o curso e queriam a bolsa? Sim. E não tiveram, né? E não tiveram. E eu Pois fui é. simplesmente porque eu achei que não era. E aí, com o passar do tempo, já estava na faculdade que eu fui fazer, ué, passei, vamos fazer esse negócio. Já estamos aqui mesmo, vamos embora. E aí, durante o curso, uma conversa de fim de semana com uma prima minha, a gente se recordou
que quando a gente tinha 10 anos, a gente tinha um escritório de advocacia de mentira. Porque ela foi Ah, fazer que legal. turismo, Olha tipo, só. tudo a ver, né? É, Tudo tudo a a ver. ver. Brinca de escritório de advocacia e foi fazer a Depois faculdade vai de turismo, É. mas tudo bem. E aí a gente não lembrava disso. Não lembrava mesmo. Aí que eu fui realmente resgatando algumas memórias. Gente, brincar de boneca, como que foi pra mim? A Barbie separava do Ken. Eu era advogada. Eu nunca fui as bonecas na brincadeira. Então eu já tinha, desde pequena, sem perceber, Já a tinha essa. questão do direito. Eu venho de uma família que tem policiais civis, meu pai foi diretor de presídio, então, de certa forma, aquilo ali já rondava. Não necessariamente o direito, Uhum. mas a ligação ali com a área, digamos, criminal. Sim. Então, eu já tinha aquilo ali rondando, e só que eu não percebia. E aí, só que foi um curso muito tranquilo para eu poder fazer, porque eu gostei mesmo. Fui até o final, formei, então entrei em 2007, formei em 2012. E aí vem aquela questão, né? E agora, José, O que eu vou fazer? como é que você faz? Eu não vim da família de desembargador, de juiz, de ninguém do direito. Quem vai me indicar? Gente, hoje em Ah, dia você a tem ideia mais de já ter, né, facilidades. o caminho formado ali, É, né? em 2012 a gente não tinha a internet como a gente tem hoje. Sim. Não tinha LinkedIn, gente, não tinha nada para você conseguir. Então, dentro da OAB, aí foi meu primeiro contato depois que você pede a carteira, né? Que você entra com a documentação. Tinha um sistema que agora eles voltaram também com anúncios de como se fosse um banco de currículo. Isso. E a gente entrevistava e era indicado para alguns escritórios que só contratavam depois dessa entrevista lá dentro da UAB, com os profissionais ali de RH e tudo mais. Fui para lá, passei, aprovei, fui convocada para a primeira entrevista, fui contratada na hora. Falei, gente, que legal. E aí comecei minha carreira no direito do trabalho, que é uma área que eu sempre gostei. E nela eu fiquei por 8 anos. Quando veio a pandemia, meu irmão já estava jogando futebol fora do Brasil. Ele veio e não conseguia voltar. E ele ia perder o contrato. E aí tive que o quê? Me especializar em conseguir mandar as pessoas para fora do Brasil dentro de uma pandemia com aeroportos fechados. Gente, as pessoas Pensa, hein? passaram dificuldade, mas eu Tem essa nadei de braçada. Verdade. Porque a pessoa que eu conheço, que é a gente, né, que trabalha numa agência de viagens, começou a me recomendar essas pessoas que não conseguiam saber como ir para fora, que tinham que voltar de qualquer jeito por conta de N coisas, trabalho, família, várias razões, ou até por causa de visto. E aí eu comecei a estudar sobre. E aí acabei ganhando dinheiro. Então, na pandemia, gente, eu realmente, diferentemente Foi da uma época maioria, muito boa pra você. não foi uma época que eu passei mal. E aí minha irmã virou pra mim e disse assim, mana, você vai cuidar da minha carreira toda. Eu não quero, porque eu só Maravilha. ficava no contrato, eu olhava se estava tudo ok. Ele, não, você vai ficar com a minha carreira. Não confio mais em ninguém, não ser você. Porque eu mandei ele e mais outros 5 colegas pra fora. E aí eu fui fazer especialização, fiz um MBA em Direito Desportivo e Negócios Que do legal, né, Esporte. gente? Uhum. E aí o negócio assim, Deslanchou. foi que eu tô assim, gente, eu consigo casar direito e esporte, que legal! Adoro os dois. Não vou poder mais, não vou precisar mais de sofrer. Então aí vim, comecei a trabalhar o racismo no futebol. Do racismo no futebol, a gente começou dentro dos colégios uma pegada também de racismo, que a gente teve um boom também muito grande, Vini Júnior, entre outros. E aí então as coisas foram casando. E a gente veio com a política do ESG também. E dentro da Que bacana, governança, né? Isso. tinha necessidade do antidiscriminatório. Hoje eu sou professora de letramento racial. E aí eu montei um compliance de antidiscriminatório, que na verdade ele corresponde ao que é o letramento racial, a gente que não tinha um nome técnico, né, ainda preciso para isso, e comecei a fazer para empresas. Então, meu link ainda com as empresas, né, da área do direito do trabalho, que eu era pró-empresa, então surgiu essa oportunidade. Então eu comecei a fazer, inclusive, as palestras teatralizadas. Então, com uma equipe de teatro, eles faziam porque as pessoas tinham dificuldade de compreender. Compreendeu o E, conceito. gente, eu chegar para uma Vale e pegar ali de uma vez 300, 400 funcionários, é difícil de você realmente prender a atenção. E a gente está falando de termo jurídico, falando sobre racismo, de lei, artigo. Gente, se pra gente que é advogado, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de
de nos fazer entender pelo outro que está ali, que Sim. tem conhecimento jurídico, imagina para quem não tem. É. E é tudo junto, desde aquele que trabalha na portaria ao grande gestor. Então, você tem que adaptar essa linguagem, ela é muito difícil, não é tão simples. E aí, um dos mecanismos foi esse. Então, na verdade, é uma equipe de teatro que já tem uma parceria com o Direito na Escola, que eles já trabalharam conosco. Então, eles têm essa proposta também que eles fazem, na verdade, a questão de segurança do trabalho, a gente Legal. adaptou Uhum. para a questão do racismo. Na verdade, a gente trabalha a diversidade como um todo. Então, disso daí veio caminhando. E aí chegou o momento que eu comecei a treinar os advogados para Legal. docência, porque eles queriam, tinham a paixão, mas como que pode casar? E aí foi dessa forma que eu comecei com a mentoria. Na verdade, me falaram assim, Fran, você já está dando mentoria, você já pode cobrar. Livre, espontânea Porque a pressão. gente já conseguiu resultados. E aí eu Uhum. comecei a mapear tudo isso, porque, gente, a coisa fluiu naturalmente. Eu não tive uma pressão e fiquei loucamente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não, gente, as coisas, na verdade, convergiram. E quando eu percebi, eu casei tudo que eu gostava. Consegui casar o direito, consegui casar com o meu propósito, que é ajudar pessoas, e consegui casar com a docência. Olha que legal, Tudo né? certo. Às vezes a pessoa tá ali, ela tá, eu não gosto disso, não é Isso. minha cara. Gente, calma, calma, calma. Vai com calma, porque lá na frente você consegue ver meios e caminhos, né? Nem sempre tem uma dinâmica que é muito feita na área comercial com o vendedor, que você coloca a pessoa em cima de um papelzinho branco e pede ela para olhar o que ela tá enxergando. Tá enxergando Uhum. quase nada, né? Nada. Umas Nada. pontinhas Isso. ali. Agora sai. É exatamente isso. Primeiro você precisa passar pelo processo para depois você olhar para trás e falar assim, cara, nisso e nisso e nisso aqui encaixa. Então eu tô no caminho certo. E às vezes rever também se é para manter ou não, né? Agora, Luiz, Oh. Gustavo. Bom, eu e ela, nós temos 2 anos, né? A diferença. Eu comecei em 2009 e formei em 2014. A faculdade, que vocês podem falar, ela já nem Pode ficar à existe vontade, mais. pode falar à vontade. Eu fiz o curso no Isabela Hendricks, na Rua da Bahia. Eu formei lá Ah, que também. Pois é. legal! Infelizmente, né, ela já tem mais ou menos uns 2 anos que ela não Sim. existe mais, mas assim, um pouco parecido com a da Fran, é o seguinte, meu objetivo era ser jornalista, porque eu sempre tive essa questão de falar e falar muito. Às E vezes, falar bem também, né? não, Falar bem e às também, vezes né? também falar um pouco embolado, porque eu preciso trabalhar muito isso em mim, tá? Mas assim, eu queria muito, eu tive um sonho, então eu queria muito ser jornalista. Só que na época, o atual presidente da República disse que a pessoa para ser jornalista, ela não precisava de ter o curso superior. Ela precisava de ter uma boa oratória e uma redação. E eu falei assim, pensando comigo, vou ficar 4 anos numa graduação e ter um famoso QI, que eu também não tinha ninguém na minha família que era jornalista. Então, assim, É eu muito pensei, forte, né? muito A forte. necessidade de jornalismo tem que ter. Exatamente, exatamente. Assim, não sei se agora tem, né? Porque agora a gente vê uma diversidade maior. Hoje tá bem Mas maior. antes a gente E tinha essa assim, questão e também mesmo. naquela época, Gabi, eu ainda fiquei sabendo que tem alguns jornalistas hoje que eles não são formados, eles não têm a graduação Olha e que hoje loucura, estão né, atuando. gente? Então eu pensei, considerar, falei, gente, eu acho que não é pra mim, né? Eu orei, pedi muito a Deus, né? Eu tenho uma religião muito forte, então assim, e outra coisa, não só isso, mas também a questão de conversar com outras pessoas. Tem pessoas que, né, formaram em jornalismo e foram fazer outras coisas, então ficaram assim, por exemplo, uma amiga minha, por exemplo, ela foi ser assessora de imprensa de uma TV. Entendeu? De uma TV, mas não é TV grande, TV pequena, dentro de uma faculdade. Então, assim, ela também falou que a expectativa que ela tinha não correspondeu. Então, eu fui e fiz o vestibular também na época, não tinha Enem, e em Direito, e passei. Aí comecei, fiz terminei os 5 anos. Em 2014, quando eu formei, eu ainda estava no escritório grande, né, que atuava de várias áreas. E em 2016, eu conheci o meu ex-sócio e também uma outra pessoa, nós decidimos assim, na cara, na coragem, vamos no escritório? Vamos. Começamos e fomos até, né, eu pelo menos até, igual eu falei para vocês, março desse ano foi quando eu decidi sair. Mas muito bom, nada a reclamar, foi um tempo muito bom para mim, gostei demais da conta, aprendi muito com ele, como também ele aprendeu comigo. E assim, meu resumo da minha carreira foi essa. Eu não tive mentorias, né? Ainda não tive, mas igual eu já falei com a Fran que eu quero pegar mentorias com ela, entre outras pessoas que a gente, né, tá ali junto com a gente, que estão dando mentorias, quero participar, porque tem áreas que a gente precisa de ter um conhecimento. Tô sendo muito moldado pelas meninas do marketing jurídico.
lá da nossa subseção principalmente, para saber fazer o que que é certo, o que que é errado, né? E dividir, saber fazer o que eu vou fazer certo e de errado não fazer mais. Entre outras questões que a gente tem feito bastante. Então, assim, resumindo essa minha trajetória e uma coisa bem rápida aqui que eu não falei, inclusive quando dei entrevista na Card de Assistência, de lá para cá, em outubro do ano passado, eu decidi ir para arbitragem do futebol. Legal. Que legal. Fui a primeira vez no JAN, esse ano, nos Jogos da Advocacia Mineira no Sesc Vida Nova, né, entre outros, mas fui como árbitro, nem fui nem como atleta, nem como advogado, nem nada. Eu fui como árbitro. E, assim, foi até um feito histórico para a Caixa, que eles falaram, isso nunca aconteceu. É a primeira vez que um advogado vem como árbitro e não vem como atleta. Então, assim, decidi também, eu gosto muito do esporte também, só que não mais pelo lado de atleta, né? Até porque não tenho mais condição de jogar nenhuma. Agora é mesmo apitar jogo e por aí vai. É isso. Que legal. E sabe o que eu achei bacana na fala de vocês? Essa coisa de você falar assim, as coisas fluem, Sim. emergem e tal. Isso é legal, porque eu vejo muita inovação nisso. E quando a gente tá buscando fazer algo diferente, às vezes as pessoas erram, né? Sim. Ao invés de Muito. olhar ali para o que tem na mão, falar o que eu posso fazer melhor com isso que eu já faço, com isso que eu já tenho, né? Sim. A pessoa fica buscando referência fora, no lugar de aperfeiçoar e crescer a carreira, Isso. né? Então, assim, Isso. eu achei lindo, gente. Além de todas essas temáticas que vocês trabalham, também são inovadores. É Sim. muito lindo, muito legal. Uma coisa que eu sempre achei importante é porque eu não tinha referência em casa, assim como Gustavo. A gente foi os primeiros a formar, Isso. a primeira a ter faculdade. Então você não tem ninguém com quem espelhar. Então você tem que ser espelho para alguém. Sim. Então, na verdade, o que a gente transformou foi o mais difícil que as pessoas têm é de identificar o propósito. Então, para que você consiga, que aí eu vou dizer, um dos segredinhos, um pozinho mágico, é você identificar qual é o propósito. Todo mundo tem um propósito na vida. E aqui eu não estou falando sobre a sua religião, religiosidade. Todo mundo vem aqui por alguma razão e tem alguma coisa que quer fazer, que gosta de fazer, e que a gente só tem que descobrir como que a gente destrava isso. Então, o mais difícil é encontrar o seu propósito. Por que você está aqui? O que você gosta de fazer aqui? Então, quando você descobre isso, fica mais fácil você literalmente sair dessa folhinha branca, dar 3 passinhos para trás para conseguir ver o todo. E eu sempre tive essa dificuldade. Se você me pedir para fazer uma coisa, pode ser que eu execute ela bem ou não. Por quê? Se eu não entender o porquê que eu tô fazendo aquilo, qual que é o impacto que aquilo vai gerar, eu vou ter dificuldade de entregar e saber que aquilo é o meu melhor. Então, isso eu aprendi. Esse foi um dos desafios na carreira, porque institucionalmente eu presido o direito na escola em Venda Nova e também sou responsável pela coordenação dos voluntários. Então, a gente está falando aí da ordem de mais de 2.000 advogados. Muita coisa. Então, é muita gente para você coordenar. E quando veio, gente, o negócio surgiu e você tem que ir fazer. Não tem uma receita de bolo, né? A gente brincou aqui, não tem Não uma existe. receita. Não é uma conta matemática, uma fórmula de Bhaskara, que você faz isso e vai. Não, eu tive que aprender porque não existia antes. Porque a proporção aumentou muito, né? E aí, uma das coisas que eu falei com o Lucas Andrade, que, né, é o atual presidente nacional do programa, que é quem criou e foi o professor também E foi meu professor, inclusive, do de Luiz graduação. Gustavo. Eu também. O direito na escola, né? Estudo O direito na Lucas do escola. direito na Pode escola. falar, gente, à vontade. Ele foi Ele foi aluno foi do aluno Lucas dele. do direito na escola, no Isabela Isabela Hendricks, Hendricks. e deu aula de Muito direito legal. constitucional. Muito Então, assim, bom, pra você ver Meu que foi ambiental. tudo tá meio que ali no entorno e se conecta de alguma forma, né? E aí eu falei pra ele assim, olha, eu não consigo fazer e executar se eu não entender por que que tô fazendo. Não é me entregar um livro e falar, olha, lê isso aqui e faz. Não, eu preciso entender o porquê que você precisa que eu debulhe esse livro e fale sobre ele. Eu preciso entender qual que é o efeito. E, inclusive, o nome da mentoria, ele foi criado justamente por causa disso. Porque todo mundo pensa em sucesso. Eu não tô preocupada em te fazer ganhar milhões. Porque sucesso é muito relativo. Exatamente. Sucesso para mim um dia foi não trabalhar um dia da semana. Sim. Gente, quem mora sozinho, imagino que tem gente que é pai, que é mãe, e tem menino, tem escola, tem cachorro, tem, né, mãe de pet, mãe de Mãe de De tudo, humano, de mãe de tudo, tudo. mãe de tudo. Tudo. né? Tem umas que tem uns filhos emprestados, né? Sobrinho, primo e tudo mais.
E a gente não tem um dia que é nosso, se você for parar pra pensar. Porque fim de semana no sábado, você tá o quê? Fazendo sua faxina. É Porque você verdade, tem que mas é pôr roupa pra mesmo. Essa é a lavar, tem que realidade. Salão e por aí vai. pôr as coisas em ordem. Isso quando dá Às vezes não dá tempo. tempo. Às vezes não dá Isso que eu ia tempo. falar, às vezes não dá Às tempo do vezes não dá salão, não. tempo. Isso também, Aí no verdade. domingo você tem o quê? Aí tem almoço de família, tem que ver mãe, tem que ver Uhum. vó, tem que ir pra casa da sogra, tem que não sei o quê. Você não existe um dia na semana que é pra você. Então, qual foi a minha meta um dia? Gente, eu preciso folgar sexta-feira. Aí as pessoas falam assim, nossa, que luxo, você não trabalha na sexta-feira. Mas você não sabe o resto. Segundo aqui, o que acontece? Você não Sábado sabe. também. Gente, mas eu Verdade. tava aqui louca, ficando doente, saindo do Ninguém escritório falava assim, querida, meia-noite. para um pouco, não. Todo mundo. Meia-noite eu tava saindo do escritório, 8 horas da manhã eu já tava com o computador ligado lá. Então, assim, a gente não dormia nem 5 horas por noite e as pessoas achando que era um luxo folgar. Não, não é luxo, é uma questão de saúde. Então, Sim. para que a gente consiga desfrutar do nosso trabalho, eu comecei a pensar essas coisas. Falei, não, gente, eu preciso desse tempo, porque a vida tá passando, tá todo mundo fazendo as coisas, eu não tô fazendo nada, eu tô só trabalhando. E aí, então, o primeiro começou com a sexta-feira. Hoje eu fico com 2 dias livres. Então, a segunda e a sexta. Então, eu posso sextar numa quarta-feira, por exemplo, sem nenhuma dificuldade. Porque a sexta eu deixo livre mesmo. E a segunda-feira eu fico disponível. Porque eu dou suporte pro direito na escola, para aula, substituir algum professor, algum mentorado teve alguma necessidade mais urgente. Então, tipo assim, é como se eu fosse a plantonista na segunda-feira. Sim. Eu tô ali para que tudo que acontecer, terça e quarta, aí eu tenho minha dedicação em tempo maior para docência, porque eu tô em sala de aula mesmo, parte da manhã e da noite. Na quinta, aí eu tenho as minhas obrigações institucionais dentro da OAB. Então, sexta ficou. Igual, por exemplo, sábado estamos aqui, amanhã, domingo, Nós temos temos compromisso também. compromisso institucional, porque vai ter E é evento. interessante isso, porque assim, a rotina de vocês, né, que estão ali dentro da OAB, da Sara também, né, que vocês que têm essa rotina ali dentro, Uhum. os eventos, eles geralmente acontecem aos finais de semana. Então, realmente faz muito sentido eu ter um dia da semana, Sim. porque durante o final de semana eu vou estar comprometido. Sim. Então, isso é muito legal. E essa questão do propósito é uma coisa que eu já falei várias vezes passadas, né, Sara? Eu, Gabriela, né, eu acredito muito que você tem que ter um objetivo, né, que é o mesmo propósito. Eu amo isso, eu amo aquilo. Cara, você vai amar aquilo que vai te fazer sentido naquele momento. Uhum. Então, assim, se faz sentido você trabalhar com determinada coisa, trabalha com aquilo. Se faz sentido estudar determinada coisa para desenvolvimento, onde você tá, Perfeito. cara, Faz faz aquilo. isso. Agora, também buscar, né, essa paixão intensa por tudo, gente. Uma hora, aquilo que você ama e com que você trabalha vai Isso, deixar de vai ser deixar legal. de ser. Entendeu? Então, se você Perfeito. ficar só no amor, também não vai, né? E aí tem que ter esse contraponto, né? Que é justamente, cara, o que é sucesso pra mim? Né? Sucesso pra mim é sucesso? poder folgar um dia na semana, 2 dias na semana. E aí, Gustavo, qual é o seu viés aí do sucesso, seu olhar para esse... Eu concordo com aquilo que a Fran falou, né? Realmente é muito relativo. Para mim, sucesso também não é nada questão de dinheiro, bens, essas coisas, porque, negócio de falando, a gente aqui é tudo material, e outra coisa, a vida é passageira. Sim, faz né? parte da nossa jornada, né? A gente precisa de dinheiro para Precisa, sobrevivência. Claro, sobreviver, perfeito. Então, assim, eu acredito que, igual dentro da nossa área, né, igual, o direito ele me trouxe, sim, bens, né, graças a Deus, não posso mentir, carro, tudo que eu tenho hoje, né, Até porque é a sua oriundo profissão, né? E não tem exatamente. nada de errado nisso. Não, perfeitamente. É oriundo, né, do meu trabalho. Só que, assim, o que eu tenho mais da questão do sucesso é uma questão mais de estar mais com a família. Eu gosto muito de estar com a minha família, né? Eu falo com minha mãe, com meu pai, com minhas tias, com meus primos. Literalmente, estar junto com eles, porque não é igual eu falei, é uma coisa muito passageira. Então, assim, se eu hoje estar com eles, amanhã você não pode estar. Então, pra mim, é você ter esse tempo de qualidade com a família. Eu tenho muito isso comigo, sabe? De estar junto com eles, poder viajar, igual eu gosto muito de viajar no final do ano, que é o nosso, eu sempre fico brincando, né, Fran, a Sara também, nosso SS Forense, são as nossas únicas férias. Você pega ali de 20 de dezembro a 20 de janeiro, é aquilo ali que você pode tirar férias e tudo mais. De vez em quando você pode pegar um feriado aí e puxar igual esse agora, né? Teve quinta, sexta, beleza? Tem uns que não. Então, assim... Isso depende de onde você presta serviço também, também, né? Porque dia 15 foi feriado aqui em Belo Horizonte, Horizonte, mas né? e uma Mas, parte não foi, então, assim,
eu prezo muito essa questão também. Eu gosto muito de estar saindo com a família, de estar podendo passear, de estar podendo viajar. E assim, isso pra mim é uma gratidão muito enorme, né? Eu falo assim, com minha mãe, com meu pai, com minhas tias, todo mundo que me criou. Inclusive, eu falo que hoje eu estou aqui porque também fui influenciado por eles. Minha mãe, minha tia, ficaram de cima de mim, não. Você vai lá fazer o vestibular assim, você vai fazer, você vai passar, e você vai dar sequência na sua carreira, você vai ser um advogado, e pronto, acabou. Então, pra mim, essa questão de família é crucial, muito importante. E claro, como consequência, vem a questão de bens materiais. Igual falando, não vou mentir, Não carro, tem casa, como, dinheiro pra você comprar suas coisas, mas então assim, exatamente. Ele é para nós é consequência muito da dedicação e dedicação, mesmo. é muito importante. Então, para mim é isso. Resumidamente, é isso. Eu concordo plenamente, porque eu acho assim, tudo que você faz bem, não existe. A gente sempre ouviu muito, eu escutei muito, eu amava sociologia, né? Eu falava, vou fazer sociologia, mas eu falava, isso não dá dinheiro, não. Não. Isso não dá dinheiro, não. Você, A gente ah, escutava muito é, isso. Não é profissão. isso não dá dinheiro, não. Aí eu falei assim, gente, mas hoje eu penso muito assim, né? Qualquer coisa vai te levar para uma estabilidade financeira desde que você se dedique e se Sim. desenvolva para aquilo. E aí tem que olhar para fora também, né? A gente não pode fechar a caixinha achando Sim. que só um Não. determinado conhecimento que vai me levar para outro lugar. Não é, né? Hoje a gente estava conversando no episódio anterior sobre a digitalização das escolas, né? A questão da educação digital. Digital. Então, assim, a gente, há alguns anos atrás, quando eu estudava, sem querer revelar a idade aqui, mas assim, quando eu estudava não existia isso, né? Também Eu não. fui ter acesso à internet com 16, 17 Na anos. nossa época era Uma coisa muito assim, era. Lá a gente já tava com 18. Quando Não, veio. era. A gente já tinha Celular atingido a nem maioridade. tinha isso, gente. Nem tinha isso. Por aí. O máximo Era que a gente muito fazia caro. era. Então, assim, você conversar com a amiguinha era ir na casa dela e ela ir na sua, Isso, né? isso. Então não tinha essa Não, e outra coisa, facilidade. ou então, um pouco mais moderno nos computadores, naquele MSN. Isso a gente até de madrugada. Sim, não, isso Porque aí. era discada. Era discada. Era. Então você tinha que esperar Era. ir só de lugar, porque era mais barato. Era isso Pra mesmo. depois Tudo você do telefone começar. ocupado. Isso. Exatamente. E isso é um negócio tão interessante porque, assim, a gente, às vezes, a gente escuta as pessoas falando de propósito, mas propósito não é você fazer só o que você gosta. Não. Ou só aquilo que faz sentido para aquele momento. Porque hoje faz todo sentido para mim estar na beira da piscina com a limonadinha lá e um guarda-sol. Isso tá fazendo um super sentido para mim. Mas para aquele momento não faz sentido para minha carreira, não faz sentido para minha família, não faz sentido para minha jornada, né, para o meu objetivo. Então a gente também tem que ponderar. E isso é muito legal, principalmente vocês dois, porque os dois, gente, não era direito, não foi apaixonado, veio por consequência, eu abracei a causa e hoje eu tô apaixonado com o que eu faço. Isso. Eu acho que isso faz, Isso é assim, perfeito. cara, é extraordinário. Junto com dica número 2, né? A gente pode deixar 3 dicas, né? Pode, Claro. Dica número 2. Depois do propósito, o que a gente tem que identificar é o impacto daquilo que a gente faz. Aquilo que você faz impacta o outro, alguém. Não precisa ser, gente, uma multidão, uma centena, milhares. Pode ser seu vizinho, seu irmão, sua irmã. Uhum. Aquilo consegue impactar de forma positiva. O Gustavo, ele trabalha e desfaz uma sociedade porque ele tem uma carreira, ele sabe da competência, mas ele precisa de qualidade de tempo. É o que a gente precisa entender hoje, era digital, a gente precisa de salário emocional. Oh, legal. O salário emocional, ele pesa, então não é o monetário. Então, por isso que Sim. quando eu começo a mentorar, eu não quis usar o nome uma carreira de sucesso. É uma carreira de impacto. Eu auxilio os advogados a terem uma carreira de impacto. Faz todo sentido. Porque o que você faz só vai começar a ter sentido e linkar com o que você tem de propósito a partir do momento que aquilo que você faz traz um resultado para um coletivo. Pra gente que é do direito é fácil entender o que é viver em sociedade. Que a gente vive em comunidade, é ser comunitária, todo mundo junto. Eu preciso contribuir, eu dou uma migalha, o outro uma migalha, Isso. a gente junta, E faz o junta bolo. de todo mundo, a Isso. gente fez um bolo e a gente reparte. Aí uma questão de governo se reparte igual ou não é a discussão. Isso. A questão é o que cada um faz para contribuir. E aí, se você contribui para o coleguinha, é isso que importa. E quando a gente fala, a gente traz isso também institucionalmente, porque é o reflexo nosso. A gente não tá para poder enganar ninguém, para poder dizer que o mundo é flores, que é cor-de-rosa e que é fácil e que vamos lá, tô contigo, vou te dar a mão e vai. Não, gente, não vai ser. Vai ser difícil, vai dar trabalho.
Da mesma forma que eu falo para os alunos, gente, estudar é chato, cansa e dá trabalho. Se fosse gostoso, a gente não precisava de escola, a gente estava em casa, porque não tem É. necessidade de um professor aqui, a gente juntar todo mundo. A gente Sim. precisa de um norte, de uma orientação, porque não é fácil, dá trabalho. E pra gente que é Verdade. do direito, a gente vai ter que estudar Nossa, eu constantemente. falei isso A agora. gente não para de Não É. estudar, pode não parar. para de Isso é uma estudar. característica das profissões que têm essa natureza muito intelectual, né? A gente Sim, estava conversando outro dia sobre marketing também, Sim. como é uma área complexa. O perfil de alguém que faz marketing como profissão ali é muito próximo do pessoal de TI, por exemplo. Sim. Que sim. as atualizações, assim, são Elas acontecem de um Muito dia pro outro. constantes. E dá uma Muito raiva que constante. acaba com o planejamento, né? Acaba. Isso. Acabei Você de fazer o planeja uma coisa, do nada, pensa- Do nada, Do esse cara nada. tem que fazer tudo de tudo de novo. novo. Gente, se você pensar que os carros que a gente vê hoje na rua, eles já estavam projetados e prontos há 5 anos atrás. Eles não Sim, foram sim. projetados agora para ser lançado ano que Sim. vem ou daqui a 2 anos. No mínimo, eles estão projetados e já estavam prontos há 5 Sim. anos atrás. Então, o estudo de tendência, o que que vai gostar, o que que não vai gostar, pra gente que é do direito, né? Então, a gente teve um Sim. podcast falando um pouquinho de educação e digital. Gente, está tudo interligado, né? Quando a gente vai Sim. falar do marketing, do TI, tudo modifica, tudo evolui. A questão é como que você vai casar aquilo que você gosta para fazer a coisa boa, porque o trabalho não é para te dar trabalho. Ele não é para você acordar, ai meu Deus, Tem que ir lá hoje, tem que hoje fazer eu alguma tenho que ir coisa. trabalhar. Tem audiência. Inclusive, Nossa, isso era o meu termômetro de saber que não estava bom onde eu estava. sim. Então, na verdade, eu não fui demitida. Às vezes que eu saí dos empregos, eu não pedi demissão. Eu comuniquei a minha saída, Isso. porque eu não peço autorização para eu poder sair da empresa. Olha, eu cheguei, meu limite está aqui, a gente não está de acordo, porque eu tenho a minha vida, tenho meus princípios, meus valores, não tá. Fugiu do meu. Fugiu. Gente, eu já fiquei doente. Nossa, somos dois. Eu Então, só rapidinho contar um detalhe aqui sobre isso, coisa bem rápida mesmo. Eu até inclusive postei isso ontem, porque eu fui na farmácia comprar uns remédios, né, que eu tô fazendo tratamento pra minha alergia, e lá tinha uma questão falando sobre um remédio muito famoso aí, né, que para dormir. E agora parece que vai ter aquela receita tipo B também, junto. Uhum. Então eles estão dificultando mais ainda. E eu até coloquei, falei, gente, para tomar cuidado, eu não recomendo já chegar e comprar e tudo mais. Procura uma ajuda, procura um psiquiatra primeiro e faz o acompanhamento com o psicólogo. Eu fiz isso. Questão de trabalho, 2019, eu estava praticamente indo viajar, vai ser a minha primeira viagem internacional. Estava indo para os Estados Unidos com minha tia e com meu primo. E mais ou menos 2, 3 dias antes, eu tive uma crise de pânico, ansiedade e estresse. Foram as 3 juntas. E eu literalmente, assim, você acha que você vai morrer, porque eu fiquei quase sim. 3 dias sem dormir direito. Se eu dormia 1, 2 horas, eu cochilava. E eu falei, não, tem que procurar ajuda. E fiz por causa de quê? Por causa de trabalho. Então, assim, o que a gente sempre fala vocês estão começando agora e tudo mais, e até mesmo, né, dá uma relaxada. Não leva isso muito, porque não é fácil. E se você trabalhar com doente, com algum tipo de problema, é pior, porque você não rende, Uhum. você acaba fazendo até algumas coisas erradas. E então, assim, por isso que a gente sempre fala, evitar essa questão. E se começar a sentir algum tipo de problema, algum sintoma, procura ajuda profissional, porque isso acaba afetando o seu trabalho, igual a Fran acabou de falar sobre isso. E eu falei, não, tem jeito. Tanto que eu fiquei pelo menos uns 2 meses sem trabalhar direito, praticamente. Só cuidando dessa minha Pois é. Se a paulada pessoa de uma vez, tivesse. que foi 3 de uma vez. Pois é, e é tão interessante isso, porque assim, se a gente tivesse cuidado, né, antes, você não teria ficado esse período parado. Não. Que às vezes foi benéfico, foi um Sim, pouco, né? sim, Que agora você aprendeu. sim. Mas assim, poderia não ter acontecido, né, gente? E a gente tem que se preocupar, sim, com a nossa saúde, tem que olhar para a nossa saúde, para o Isso. nosso bem-estar também. Aí a Mas- gente já caminhando aqui para o final Isso. também, né, Gabi? Muito bom. Gente, assim, foi maravilhoso. Adorei conhecer um pouquinho mais da história de vocês e também entender como vocês podem ajudar o
pessoal que está lá do outro lado também, né? A ajuda terapêutica, é importante que se tenha um mentor. Quando eu comecei a fazer acompanhamento, eu tinha um mentor, Sim. né? E o psicólogo. Então, assim, é um trabalho complementar ali e vocês funcionam como guias, né? Como bússolas mesmo na vida dessas pessoas, né? Uma estrada tão grande, né? Uma carreira tão linda dessa, construída do zero, né? Acho que ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Não. Então, assim, pessoal, vocês que estão em casa, contem com eles para te ajudar. São guias, são referências para nós, né, Gabi? Hoje, dentro da advocacia, dentro também desse papel de educadores também. Então, a gente já caminhando para o final, infelizmente, que a gente tem um tempinho contado aqui. Queria que vocês deixassem uma reflexão para o pessoal que está de casa. Bom, o que eu posso deixar para todos vocês é, primeiro, acreditar em você. Por mais que pareça difícil, aí eu tô dizendo tudo, gente, é de experiência própria, vivido. Porque para você ser mentor, você tem que ter passado Sim. pela mesma estrada para você conseguir guiar pela estrada. Sim. Senão não tem função. Então, acredite em você, nessas suas ideias, no primeiro momento que pode ser a coisa mais mirabolante, anote-as e diante da dificuldade, peça ajuda. A gente não sabe tudo, e que bom que a gente não sabe tudo para que a gente consiga compartilhar. Então, a gente não é concorrente de ninguém. A gente tem que entender que todo mundo pode contribuir. Então, não seja concorrente, não entenda o outro como um concorrente, para que você consiga ter uma maior tranquilidade nessa passagem da carreira. Hoje a gente tem muito mais facilidades do que quando a gente começou. Sim. Então vamos aproveitar essa oportunidade de tudo que a gente tem hoje, né, com mais facilidade de comunicação especial, para que isso convirja de uma melhor maneira, especialmente para que a gente consiga ter a saúde e desfrute daquilo que a gente quer, daquilo que a gente tanto deseja, porque, né, como a gente mencionou, sem saúde, gente, não resolve nada. Eu estou à disposição. Vocês podem me seguir no canal. Turma, eu não vou ter agora, porque a gente vai ter um momento de pausa por conta de período eleitoral, né? Então, não vou ter a turma, mas em novembro, quem quiser já pode entrar aí na lista de espera. Só ir no meu @Franciane, o Anne com 2 N's, Valéria Advogada, e manda lá a palavrinha mentoria, que eu vou saber que você já vai estar na lista de espera, e eu vou passar as coordenadas para que eu possa ir, quem sabe, poder te auxiliar nessa sua trajetória e poder auxiliar um pouquinho e depois te ver brilhando lá na frente. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Gustavo. Bom, quem estiver aí assistindo, tem uma frase que eu carrego comigo, que eu ouço ela, que eu acho muito interessante. Chama assim: alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. E é uma frase muito assim, importante, e para vocês fazerem realmente isso. Igual a doutora Fran falou, quem tiver aí algum tipo de dificuldade, a gente está à disposição. Eu tenho 10 anos de carreira e ela tem 12, entre outros aqui, né, com a própria Sara também e tudo mais. Mas a gente que está na área jurídica, né, entre outras pessoas também, que vocês queiram ajuda, a gente está à disposição. Claro que, igual ela falou, eu não sei tudo. Eu estou também na questão de aprendizado. Então, assim, quem quiser, né, estou à disposição. Tem meu Instagram, @gustavo.lopespassos. É meu Instagram, que eu tenho, né, lá, contato com várias pessoas da área, ajuda. Tenho um grupo no WhatsApp que nós estamos disponibilizando vagas para estagiário, até mesmo advogado. Caso vocês queiram, pode me chamar lá, que eu coloco vocês nesse grupo, e elas são colocadas várias vagas durante toda a semana, quem estiver precisando. E precisando de ajuda, me chama lá, que o que eu puder, eu vou ajudar vocês. E se eu não puder, eu passo para a doutora Franciane, porque ela está ajudando vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigada por você que está aí. Eu agradeço você por estar com a gente até agora. Pode ficar tranquilo que todos os contatos nós vamos disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Se o Dr. Luiz Gustavo liberar pra gente, a gente coloca também a descrição, na descrição o link do grupo do WhatsApp. Perfeito. Olha, muito obrigada. Tchau, tchau para vocês e vemos vocês no próximo episódio. Até mais. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.